Olá, sou o pastor Adejana Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Estamos estudando a Epístola aos Efésios. Na lição anterior, nós tivemos uma visão introdutória acerca da Epístola aos Efésios. Na lição de hoje, nós vamos entrar no texto, na parte teológica da Epístola, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu estou dizendo no sentido mais estrito, embora toda carta ela seja teológica. Bem, nesse momento, na lição 2, Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 3, nós temos então o apóstolo Paulo falando sobre as bênçãos espirituais que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele a partir desse versículo 3, ele vai abordar sobre a redenção do crente. É uma doutrina fundamental ao longo das Escrituras. Ele vai falar, então, sobre essa doutrina fundamental, que é a redenção do crente, e vai mostrar como é que Cristo tem a preeminência na redenção. Ele fala da preeminência do plano do Pai, da preeminência na participação do crente e na preeminência na concessão do Espírito Santo. Então, gostaria que você estivesse com a sua revista acompanhando. O comentarista, primeiramente, aborda sobre a nova posição em Cristo. Esse momento é o que nós chamamos de doxologia, né? Essa expressão é um termo, né, que está relacionado a orações de louvor. Ou seja, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, ele vai nos mostrar, ele vai nos narrar o que Deus fez por nós. E ele expressa isso através, então, de adoração, louvor e honra a ele. Ou seja, a ele e a Deus. É, então, uma forma que o apóstolo Paulo tem de narrar como foi que desenvolveu o plano da redenção, e à medida em que ele vai narrando isto, ele então prorrompe em orações de louvor, de agradecimento, de honra a Deus. Na Bíblia nós temos várias doxologias, especialmente na segunda carta aos Coríntios, na carta de Pedro. Nós temos alguns momentos na Bíblia que nós temos então doxologias. O apóstolo Paulo, então, aqui nesse texto, é um texto majestoso. Veja que o apóstolo Paulo, após a saudação, após a identificação e o cumprimento aos destinatários, o apóstolo Paulo, ele já prorrompe numa adoração a Deus, né? Em uma doxologia, uma das mais belas, das maiores e das mais importantes, então, da Bíblia. O apóstolo Paulo, nessa doxologia, ele apresenta o plano de Deus em relação ao passado, ao presente e também ao futuro. É o que nós podemos observar. Em relação ao passado, ele aborda a eleição; em relação ao presente, ele aborda a redenção; e em relação ao futuro, ele fala da herança. Ele também mostra nessa doxologia a participação da Trindade em nossa salvação: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem, queremos comentar também acerca do termo bênção. Veja que é bênção. O apóstolo Paulo, ele fala sobre as bênçãos que nós recebemos proveniente, então, da salvação. Primeiramente, ele aborda as bênçãos, ou a bênção proveniente de Deus Pai. Ele começa nos versículos 4 até o versículo 6, ele fala sobre a bênção proveniente do Pai, né? Bem, você pode observar aí que, primeiramente, inclusive o comentarista, ele comenta a expressão doxologia, depois ele fala das bênçãos espirituais, e ele então desdobra então estas bênçãos. A primeira bênção que nós podemos observar aí, está no versículo de número 4, é a bênção da eleição. Nos elegeu nele. A eleição nós vamos abordar mais especificamente na lição da semana que vem. A lição da semana que vem, ela fala especificamente sobre eleição e predestinação. No entanto, nós podemos então, na lição de hoje, comentar, você veja,
antes de nós comentarmos elegeu nele, olha bem essa expressão que aparece no versículo 3, bendito o Deus e Pai. A palavra bendito aqui é a palavra grega elogio. O termo está relacionado a louvor ou recomendar, né? O texto diz ainda no versículo 3 que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Olha bem essa expressão. Deus então nos deu toda sorte de bênçãos. Deus não nos deu apenas uma espécie de bênçãos. As bênçãos de Deus, elas são muitas. Toda sorte de bênçãos é o que disse Paulo. E você observe também uma expressão que sobressai muito na Epístola aos Efésios, é a expressão em Cristo. Ela aparece aí no final do versículo 3 e aparece em vários momentos também na Epístola aos Efésios. Em Cristo. Ou seja, elas só se tornam realidade superabundantes, as bênçãos de Deus, através então de Cristo. Aqueles que são crentes, aqueles que são cristãos, né, que pertencem a Deus pela fé em Cristo. Bem, e aí nós temos logo em seguida no versículo 4 a eleição. Nos elegeu, veja bem a eleição, né? Nos elegeu nele, é o que o texto diz. Bem, podemos observar que a eleição, nós vamos abordar com mais detalhes na lição da semana que vem, mas a eleição ela é proveniente de Deus. O autor da eleição é o próprio Deus. Foi Deus então que nos elegeu. A eleição, portanto, ela parte de Deus. O autor da eleição é Deus. Agora veja no versículo 4, o texto diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, a nossa eleição, o tempo da eleição foi antes da fundação do mundo. Você pode compreender isso? Você pode imaginar, pensar, raciocinar a magnitude desta revelação que o apóstolo Paulo está nos trazendo? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando nós não havíamos nascido, quando nós não existíamos, quando não existia nada, não existia o mundo, não existia o tempo, não existiam os seres angelicais, nós não existíamos, o texto diz que Deus então nos elegeu. Essa é a maravilhosa doutrina então da eleição. Deus nos elegeu, né? Deus ele pensou, Deus ele planejou a nossa salvação na eternidade. E os planos de Deus eles não podem ser frustrados. Portanto, o texto diz, antes da fundação do mundo. Isso é o tempo, então, da eleição. Agora, veja que o texto diz, nos elegeu. Nós fomos alvos, então, desta eleição. Ou seja, o objeto desta eleição é exatamente nós. É exatamente eu e você. Ou seja, está se referindo, então, se refere a pessoas, se refere, e quando fala que se refere a pessoas, isso sem distinção de etnia, de cultura, de religião, enfim, né? Nos elegeu. Isso também é consolador, independente da nossa religião, da nossa cultura, da nossa etnia, da nossa raça, Deus nos elegeu. Agora veja, o texto diz no versículo 4, final do versículo 4, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Deus então nos elegeu com um propósito. O propósito de Deus nos eleger foi exatamente a santidade. O texto diz para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. O alvo de Deus é a nossa santidade. Isso quer dizer então que não devemos viver uma vida relaxada, descuidada, na prática habitual do pecado, mas devemos viver uma vida de santidade, de santificação, pois o texto diz que Deus nos elegeu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Portanto, nós devemos então nos portar como um eleito de Deus, como um escolhido de Deus, santos e irrepreensíveis. A palavra irrepreensível quer dizer sem qualquer espécie de mancha, sem qualquer espécie de mancha. Esse termo, inclusive, era utilizado para um animal que era apto para o sacrifício perfeito, né? Isso era, então, um irrepreensível, o significado, então, do termo. Portanto, Deus nos elegeu com esse objetivo. Olha bem no versículo 5, que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aqui já entra então a doutrina também da predestinação,
que nós vamos abordar especificamente na lição da semana que vem. O texto então diz: nos predestinou para filhos de adoção. Deus então nos elegeu e Deus também nos predestinou. E Ele nos predestinou, o texto diz, para sermos ou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós fomos então adotados da família de Deus. Deus tem várias classes de filhos, Deus tem vários tipos de filhos. Deus tem os anjos, Deus teve Adão, Deus tem a nação de Israel, mas Deus tem também os cristãos, os crentes. Nós somos filhos adotivos, então, de Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus. No Império Romano, o processo de adoção incluía a pessoa ir diante das autoridades, apresentar então a criança e declarar de forma pública que a partir daquele momento aquela criança era seu filho e consequentemente iria receber também a sua herança. E assim o filho adotivo passava a ter direito à herança e os mesmos direitos que o filho legítimo ele tinha. Então o texto diz: para filhos de adoção por Jesus Cristo. E no final do versículo 6, ou no versículo 6, veja que no final do versículo 5, Paulo diz: segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, Deus fez tudo isso, foi pela sua vontade. A sua vontade, que é uma vontade boa, né? Beneplácito da sua vontade, é o que o texto diz. Você pode observar também a expressão em amor, né, que aparece no final do versículo 4. Veja como essas expressões revelam então o amor então de Deus, né? Bem, agora no versículo de número 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha bem, louvor e glória da sua graça. Ou seja, o propósito último da salvação é então a glória de Deus. A glória de Deus é um tema muito recorrente na Bíblia, nas Escrituras. A Bíblia nos fala muito sobre a glória de Deus. E um dos elementos que está associado na Bíblia à glória de Deus é a salvação. A salvação é para louvor da glória da sua graça. E no final do versículo 6 ele diz: pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Esse que aparece aí, que ele nos concedeu no amado, esse que se refere à graça divina, ao amor e favor imerecido, que tornou possível aos pecadores serem aceitos por Deus por meio da morte substitutiva e da justiça imputada, concedida por Jesus Cristo. Então veja, dos versículos 3 até os versículo de número 6, nós temos então a participação do Pai na obra da salvação. Agora, dos versículos 7 até o versículo 12, nós temos então a participação do Filho. Olha bem, no versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. A participação do Filho envolve então a redenção. A palavra redenção é um termo que quer dizer redimir. Era usado para o resgate de um homem feito prisioneiro de guerra ou escravo. Essa palavra que o apóstolo Paulo utiliza era o termo aplicado à libertação do homem da pena de morte merecida por algum crime, né? O termo, então, redenção, redimir, está associado a comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço. Então, nos tempos bíblicos, existiam os escravos. O Império Romano, por exemplo, tinha cerca de 60 milhões de escravos e eles eram vendidos como peças de mobília. E ali tinha-se o mercado de escravos. Se um homem tão rico chegasse ali e quisesse comprar um escravo, ele pagava o valor e retirava o escravo do mercado. Esse ato de pagar o valor, de comprar e de retirar o escravo do mercado era chamado então de redenção. É esse o termo que o apóstolo Paulo usa aqui na Epístola aos Efésios para se referir à nossa salvação. Deus então nos redimiu, redenção. Uma palavra muito sublime ao longo das Escrituras. Veja no versículo 7, diz ainda o texto, remissão das ofensas, ou seja, ele nos perdoou os pecados. Remissão das ofensas quer dizer perdão dos nossos pecados. Deus então nos redimiu e através desta redenção, ele então perdoou os nossos pecados. É a doutrina bíblica do perdão. É o perdão proveniente de Cristo.
O perdão proveniente de Cristo é um perdão completo e é um perdão eficaz. Cristo morreu por nós, morreu para remover a culpa do nosso pecado e o nosso perdão é baseado exatamente então no sacrifício que ele realizou ali na cruz. Bem, outro termo que nós queremos chamar a atenção ainda nesses textos que nós estamos lendo, né? Veja bem no versículo de número 8 a 10, e que ele tornou, veja no final do versículo 7, fala, segundo as riquezas da sua graça. Tudo isso Deus fez pela sua graça. O termo caris ao longo da Bíblia, graça é uma palavra também muito importante dentro dos vocábulos da Bíblia. Graça, favor imerecido. Deus fez tudo isso pelas riquezas da sua graça. A sua graça, o seu favor imerecido, Paulo chama aqui de riquezas da sua graça. Veja bem esse termo que Paulo associou à graça, riquezas. Realmente a graça é uma riqueza. E nos versículos 8, Paulo disse que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência. Olha bem, Jesus nos revelando então a vontade de Deus. O texto diz que ele tornou abundante para nós em toda sabedoria e prudência. Olha bem a palavra sabedoria e prudência. Sabedoria é o conhecimento que olha para o coração das coisas, que vê as coisas como realmente são. Isso é sabedoria, sofia na língua grega. E o termo ponesis, que está relacionado à prudência, quer dizer, compreensão que leva a agir corretamente. Enquanto sabedoria leva a pessoa a conhecer corretamente, a prudência leva a pessoa a agir corretamente. São os dois termos que Paulo utiliza aqui no versículo 8, sabedoria e prudência. No versículo 9, Paulo diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Deus, então, ele nos descobriu o mistério da sua vontade. O comentarista, inclusive, na segunda parte do comentário, ele fala sobre mistério, a revelação do mistério. Através de Cristo, então, o mistério da vontade de Deus, ele foi revelado. Veja que coisa gloriosa nós podemos observar aqui nesse versículo 9. O mistério da sua vontade. O texto diz, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Segundo a sua boa vontade que Deus propusera em si mesmo. E no versículo 10 diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão no céu como as que estão na terra. Veja bem essa expressão aí que aparece, fazer congregar em Cristo, ou convergir em Cristo todas as coisas, né? A palavra convergir aí quer dizer, na língua original, ela quer dizer reunir duas coisas e fazer as duas coisas parecer uma só. É o significado do termo convergir que Paulo utiliza aí. Paulo diz então que no final dos tempos, Deus vai então reunir todas as coisas e convergir na pessoa de Cristo, reunir em Cristo. Ou seja, está em foco aí então que no final de todas as coisas, Deus então vai cumprir os seus propósitos e todas as coisas então vão convergir na pessoa então de Cristo. Ou seja, todas as coisas vão se fundir, né, na eternidade, na pessoa de Cristo. O texto diz, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Veja que revelação, portanto, profunda que o apóstolo Paulo nos traz. E no versículo 12 diz, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Veja bem o texto falando louvor da sua glória, né? Então veja, aqui dos versículos 7 até o versículo 12, nós temos então a participação do Filho na obra da redenção. Agora, dos versículos 13 e 14, nós temos a participação do Espírito Santo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Agora, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo fala sobre as bênçãos provenientes do Espírito Santo. O texto então diz, no versículo 13, nós destacamos o finalzinho do versículo 13, que diz
e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A participação do Espírito Santo na obra da redenção é selar, nos selou com o Espírito Santo da promessa. Olha bem essa expressão, selou com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo ele vem habitar no crente, no cristão, né? E assegurar esta salvação que ele tem em Cristo. Não somente assegurar a salvação, como também preservar a salvação. O selo aqui fala de pelo menos 4 verdades. Fala de segurança, fala de autenticidade, fala de domínio e fala de autoridade. Nos tempos bíblicos não se tinha cartório, não se tinha registro como nós temos hoje, então se utilizava o selo. O selo era uma forma de marcar uma propriedade nos tempos bíblicos. As transações comerciais, elas eram marcadas, portanto, por selo, né? O selo, então, estava relacionada, queria dizer, então, que a transação comercial foi consumada. Quando se consumava uma transação comercial nos tempos bíblicos, se utilizava, então, o selo para dizer que aquilo pertencia à pessoa, que aquilo era autêntico, que aquilo, portanto, agora seria protegido e tinha segurança. Quando o apóstolo Paulo, então, diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, ele quer exatamente estabelecer essa analogia. Ou seja, nós temos a salvação e nós temos agora, então, segurança, autenticidade, domínio e autoridade. Isso, então, é proveniente do Espírito Santo na obra da redenção. Então, é a assinatura do dono em nossas vidas. É a assinatura testando que a transação, entre aspas, da salvação, ela foi efetivada de forma eficaz. É a presença do Espírito Santo em nós. Essa é a garantia, né? E depois o apóstolo Paulo diz, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. No versículo de número 14. Paulo então está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Deus então nos deu o Espírito Santo como garantia da salvação e ele é o penhor. O penhor era o pagamento, né? Adiantado que a pessoa dava um determinado objeto como garantia de que ele viria para pagar aquilo que ele estava comprando. Era chamado, portanto, de penhor. Paulo então diz aí que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, Paulo está querendo dizer que nós vamos receber mais coisas na eternidade. E a garantia de que nós vamos receber mais coisas na eternidade é o adiantamento que Deus fez agora com a presença do Espírito Santo em nós. Por isso Paulo diz, penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então veja a participação do Pai, a participação do Filho e a participação do Espírito Santo. Então, essa é a nossa lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, que o professor possa destacar os principais elementos que foram abordados, né? A questão da doxologia, o que é doxologia, a palavra bênçãos, destacar que é bênçãos espirituais e depois demonstrar, né, a participação da Trindade na obra da redenção, conforme está aí no capítulo 1, versículo 3 a 14, destacando especificamente qual foi a obra de cada membro da Trindade. O Pai elegeu e predestinou, o Filho, ele nos redimiu, né? Nos redimiu, é o que o texto diz, é a redenção, e o Espírito Santo nos selou, e é o penhor da nossa herança. Então, essa é a participação da Trindade na obra da redenção. Esse é um momento singular, caro professor de escola dominical. Talvez vários alunos estarão entrando em contato com essas verdades escriturísticas pela primeira vez. Então, ore, estude com afinco, procure outras versões, procure pesquisar bastante o assunto, destaque os pontos principais, principalmente os vocábulos principais, que muitas vezes podem ser vocábulos novos que os alunos não têm conhecimento, como redenção, eleição, predestinação e beneplácito. Destaque bem essas palavras e torne claro o significado dessas palavras para os alunos. Tudo isso regado com oração, porque nós estamos em solo sagrado.
Nós estamos na Epístola aos Efésios. Nós estamos nos Alpes das Escrituras. Nós estamos no monte da revelação bíblica que Paulo está descortinando para nós. Então, que Deus abençoe e que cada aluno seja alcançado com a bênção de Deus. Amém.